Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Where are you traveling? Para onde você se dirige? Note que não importa quem você seja, você está numa jornada, e é uma jornada espiritual. Se você é um crente em Yeshua, por momentos vai se encontrar, às vezes com mais frequência do que espera, vai se encontrar com o inimigo. Devemos entender o que estamos falando por várias semanas, que já fomos preparados para a vitória. Direi mais uma vez, já fomos preparados para a vitória. Vitória sobre o inimigo, e me refiro a Satanás e a todos esses anjos caídos, todos esses perversos demônios que submetem e trabalham por seus objetivos e não pelos objetivos de Deus. Vimos que, na semana passada, o Messias deu a ordem: preparem o barco, porque iremos ao outro lado. E de imediato fez uma mensagem para o discipulado. O que isso significa e o que deveria esperar um discípulo? Isso foi o que estudamos na semana passada. E agora aprenderemos como tomar essa verdade e aplicá-la, que significa ser um discípulo. Como funciona um discípulo? O que um discípulo faz? No que ele crê, com o fim de alcançar a vitória. E o Messias estava viajando, subiu ao barco com seus discípulos, enfrentaram toda essa força e oposição do inimigo e a destruiu por completo. Entendamos isso. Com a unção do Espírito, com a verdade de Deus, nós derrotamos o inimigo. Leiam comigo de onde paramos na semana passada, Evangelho de Mateus, capítulo 8. E estamos preparados para o versículo 28. Mateus 8, versículo 28. Ele viajou e já chegou. Notem o que diz aqui. E depois de chegar ao outro lado, à região, a área dos Gadarenos. Bem, essa é uma área que fica do outro lado da Galileia, do lado oriental, num setor onde há muito pecado, e veremos isso em um momento. E devido a que havia grande pecado, essa área também tinha uma significativa atividade demoníaca. Lemos: e vieram ao seu encontro dois indivíduos possuídos por demônios. De onde eles saíram? Os encontraram saindo das tumbas. E o que isso significa? Tumbas significam morte. Uma tumba significa impureza espiritual. E isso é o que ilustra a influência demoníaca. Ilustra a morte. Ilustra aquilo que é impuro diante de Deus. Essas duas pessoas endemoniadas saíram para se encontrar com Yeshua. E eles eram muito violentos. Devido a essa influência demoníaca, eles viviam mergulhados na violência, em um estilo de vida violento. Não eram amáveis, considerados gentis. Eles não demonstravam a autoridade e o governo de Deus em suas vidas. Nem tinham em suas vidas o fruto do Espírito. Eram tão violentos que diz: nenhuma pessoa era capaz de passar por aquele caminho. Eles impediam que as pessoas passassem por aquele lugar. Versículo 29. E eis aqui,
Ainda que esses eram demônios, demonstraram ser espiritualmente mais sábios do que a maioria das pessoas. Por que digo isso? Notem o que as Escrituras dizem no versículo 29. E eis aqui, eles exclamaram dizendo, o que tu, Yeshua, tem conosco, Filho de Deus? Bem, traduzi isso de forma literal, mas o que significa é, o que tu e eu temos em comum. Por que você está aqui? Bem, eles reconheceram algo. O chamaram de Filho de Deus. Esse é outro termo para Messias. Entendam algo. O Messias, já dissemos que o Messias será aquele que estabeleça a ordem de Deus. A ordem ao longo de toda a sua criação. Hoje em dia, no que o Messias está focado? Ele está focado em estabelecer ordem na sua vida. E é só quando você recebe seu poder e reconhece a sua autoridade e caminha sob a unção do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos ensina toda a verdade, só aí você poderá ser alguém que reflete a conduta de um verdadeiro discípulo. O que podemos ver desses dois indivíduos, desses dois homens? Eles estão possuídos pelos demônios, portanto, eles não são bênção para os outros, mas são uma aflição. Aqui está a chave. Lembrem que eles não permitiam que ninguém passasse por esse caminho? Por quê? Porque eles queriam mostrar que estavam no controle. Eles queriam influenciar os outros de acordo com a vontade deles. Eles queriam demonstrar seu poder, e isso é o que faz a influência demoníaca. Se levanta sobre a vontade de um indivíduo, o domina por completo e não se submete nem um pouco à vontade das pessoas. Assim que eles clamaram, vejam o que diz, clamaram dizendo, o que eu tenho que ver contigo, Yeshua? Reconheceram seu nome, o Filho de Deus. Diz, você veio aqui antes do tempo com o fim de nos torturar? Aqui vejo algo muito significativo. Não são os homens quem falam. Suas vozes são usadas, suas vozes foram sequestradas por demônios. E eles querem saber algo. Você veio aqui antes do tempo para lidar conosco? O que mais diz aqui? Para nos torturar? Os demônios sabem algo. Eles entendem, eles sabem, eles creem na autoridade suprema de Yeshua sobre eles. Ele é o Filho de Deus. E eles sabem que no final serão torturados. Mas não os importa, porque para eles tudo se baseia no agora. Eles vivem no momento. E eles querem o que querem com tal força, que ainda que sejam conscientes no que passará no futuro. Eu prefiro não pensar no amanhã, não pensarei na minha eternidade, só pensarei no presente. E viverei como se o amanhã jamais chegará. Mas eles entendem qual será seu destino eterno, que sofrerão eternamente e serão vencidos pelo Filho de Deus, ele os derrotará. Assim que o perguntam, por isso você está aqui? Mas se encontravam longe deles. Isso é importante. Longe deles se encontrava um lugar de muitos porcos. E estavam pastando. Nada acontece na Escritura por casualidade. Há muita importância nisso. Estamos falando de poder demoníaco. Presença demoníaca. Atividade demoníaca. E diz, nessa região, longe deles, mas ainda assim eles já sabiam que havia um grande rebanho com muitos porcos. Estamos falando de um rebanho que pastava, ou seja, estavam criando porcos. Mas sabemos algo. Sabemos que o porco não é um animal comestível. O porco não deveria ser consumido. Se você está debaixo da falsa impressão de que, graças à fé e a traduções defeituosas, chegaremos a isso nas próximas semanas quando veremos Mateus 15. Até agora vamos por Mateus 8.
Mas chegaremos, com a graça de Deus, em Mateus 15. E você se surpreenderá como os autores alteram, mudam, te enganam, fazendo traduções, agregando palavras, tirando palavras e modificando palavras com o fim de justificar o que eles querem. Mas não há maneira. E eu conheço todos os argumentos. Já vi todas as declarações com respeito. Mas o porco não é apropriado. Não comam porcos. No momento em que gravamos esse programa, existe um vírus que se originou na China. E esse vírus já nos foi dito, e talvez seja certo ou não, mas sua origem está em uma espécie de réptil. Um réptil que as pessoas estão comendo. Bem, se eles não tivessem comido esse réptil, se eles não tivessem violado a palavra de Deus, este vírus não teria entrado em contato com os seres humanos. Há relevância nos mandamentos de Deus. E não estamos lendo o Antigo Testamento. E não porque isso me chateia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas isso está no Novo Testamento. E veremos de forma inegável no Novo Testamento vínculos entre a influência demoníaca e os porcos. Diz, vejam que enquanto eles falavam, havia um grande rebanho de porcos sendo pastoreado ao longe. Isso é o que realmente significa. Versículo 31. E os demônios o rogaram. Vejam que eles estão sobre a sua autoridade, tinham que estar. Os demônios rogaram dizendo, já que vai nos expulsar, não disseram se você nos expulsar, mas nos expulsará. Eles sabiam ao que ele veio, já que nos expulsará, permita-nos. Eles não podiam fazer nada sem a permissão dele. Permita-nos entrar a esse rebanho de porcos. Notem algo. Havia outros animais. Havia peixes no mar, havia aves no céu, mas eles decidiram, queremos entrar nos porcos. Ali é onde eles desejavam entrar. E o que as Escrituras dizem? Vejamos agora, por favor, o versículo 32. E lhes disse, vão. E eles foram e entraram naquele rebanho de porcos. Percebem? Uma e outra vez se menciona esse rebanho de porcos, e aqui de imediato. Bem, o Messias está no controle. E devemos ler isso e prestar grande atenção ao que está acontecendo. Porque algumas vezes lemos as coisas tão rapidamente, sem prestar atenção, e nos perdemos em algumas mensagens que a palavra de Deus tenta nos comunicar. Há muita importância em cada detalhe da Escritura. O que o Messias nos ensina é que ele está ali, ele veio. Prestem atenção ao contexto. Mais cedo ele disse ou deu a ordem, vou-me daqui. A implicação era, necessito sair daqui. Em outras palavras, diz, tenho um ministério a cumprir. Ele inicia essa jornada e de imediato topa com várias discussões junto ao discipulado. O que significa ser um discípulo? E que significa ser simplesmente um homem ou uma mulher? Quando somos pessoas de pouca fé e grande temor, não estamos caminhando como discípulos. Nos conduzimos como meros humanos. Só quando reconhecemos a autoridade que Deus nos deu para a guerra espiritual, e isso envolve fazer guerra contra as influências demoníacas, os demônios. E temos visto muitas vezes nessa passagem sobre como falam. Eles reconhecem a autoridade de Yeshua, reconhecem que só ele permite que eles possam fazer qualquer coisa. Eles entendem sua suprema autoridade neste mundo. A pergunta é, você entende? Sua vida demonstra que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não é por coincidência ou casualidade. Não é algo sem importância que eles lhe pediram e suplicaram que lhes permitissem
por gosto deles, não de Yeshua, que entrassem ao rebanho de porcos. Isso nos demonstra que a criação de porcos é uma prática nessa área. E isso confirma quão longe se encontra essa comunidade da palavra de Deus, da revelação da Torá. Não deveria existir criadores de porcos nessa área, mas ali estão. Por quê? Já disse, há uma rejeição aos mandamentos de Deus. Quando nós amamos ao Messias, amaremos os mandamentos e vamos querer implementá-los em nossas vidas. Reconheceremos que eles brindam sabedoria e foram dados com o fim de ser instruções de como devemos ordenar nossas vidas. Bem, esses demônios, assim como os habitantes dessa área, se sentiam acomodados. Eles gostavam dos porcos e eles criavam os porcos, tanto os demônios como os habitantes dessa área. Assim que Yeshua diz, podem entrar neles, e eles saíram. Partiram e foram ao rebanho de porcos. E notem a seguinte parte do versículo 32. E eis aqui, algo significativo está por acontecer. E eis aqui, e temos essa palavra que significa precipitar-se. Implica um fato abrupto. Quando Deus traz juízo, e esse é o contexto, quando Deus traz seu juízo sobre coisas que Ele não aprova, é abrupto. Veremos que isso é o que a sabedoria nos ensina. De tudo que está ao nosso redor, de toda a nossa vida, deveríamos fazer um inventário espiritual. Deveríamos avaliar nossas posses, o que fizemos, nossa conduta, o que forma parte de nossas vidas e dizer, Deus, tu aprovas isso ou não? Isso é algo que será submetido ao seu juízo? E seu juízo virá, e virá como uma surpresa. Não será algo que estaremos pensando, percebendo ou esperando. Deveríamos, mas não acontecerá se não estamos na sua verdade. O juízo de Deus vem abruptamente sobre aqueles que o rejeitam. Isso é o que vemos nessa passagem. Lemos no final do versículo 32. E todo esse rebanho de porcos se precipitou por esse despenhadeiro, esse precipício ao abismo. Isso é o que a Escritura diz. Se lermos os ensinos do apóstolo Paulo, ele fala desse chamado supremo, acima que temos, ponham seus olhos nas coisas de cima. Temos um chamado acima. Eu tenho um conhecido, e talvez ele não se lembre de mim, mas antes eu vivia ao norte de Israel, em uma cidade chamada Sparte. Agora vivo no sul de Israel, conhecido como Shefilá, as terras baixas na costa do Mediterrâneo. Mas quando vivia no norte de Sparte, conhecia esse rabino, e ele dava um sermão cada sábado pela manhã, antes da leitura da Torá. Uma mensagem curta. E sempre falava sobre Aliav e Yeridá. Aliá é subir, e Yeridá é descer. E ele vivia as Escrituras, porções da Torá, nas quais ele encontrava coisas que subiam e coisas que desciam. O fato de descer não é bom. Descer sempre tem a ver com atividade satânica e também como juízo divino. O juízo divino é bom, mas não queremos experimentar o juízo divino de Deus que traz destruição. Não, nós desejamos estar nesse chamado, estar acima, colocando nossa mente nas coisas relacionadas com o reino, suas promessas para que não recebamos a destruição do seu juízo, mas que recebamos a recompensa da sua fidelidade. Baseado nas suas promessas e no seu desejo de nos abençoar. Aqui vemos o contrário a isso. Havia um grande rebanho de porcos, e lemos aqui que eles se precipitaram, em um momento descendo o abismo abaixo pelo despenhadeiro
até o mar, e diz ali que morreram na água. Os porcos não pertencem à água. O que as Escrituras não revelam é isso. A influência demoníaca e os porcos, notem isso, que os porcos são muito similares aos seres humanos. Tem uma amiga que precisou de um transplante de veia e ela recebeu uma veia de porco no seu coração. Em outras palavras, isso é o que vemos. A Escritura busca nos ensinar que quando esses demônios demoníacos, um pouco redundante, certo? Quando esses demônios entraram nos porcos, isso os impulsionou a cair. O que isso nos diz? Nos diz que a influência demoníaca em nossas vidas jamais nos levanta. Não nos coloca no caminho ao supremo chamado, mas nos causa uma queda rápida, repentina, que em última instância nos conduz à morte. Queremos ser liberados da influência demoníaca. Sabemos algo: se você tem o Espírito Santo, não pode ser possuído por demônios. Eles poderão te influenciar, te oprimir, poderão te afetar, mas não poderão possuí-lo. Mas notem o que diz as Escrituras. Em um instante, esse rebanho de porcos se precipitou abismo abaixo e pereceu no mar, na água. Versículo 33. Mas em contraste com o anterior, mas esses, os pastores dos porcos, eles fizeram algo, fugiram e foram para a cidade e proclamaram. O que proclamaram? Tudo, todas as coisas relacionadas com esses dois homens possuídos pelos demônios. Esses indivíduos presenciaram o espetáculo. Eles viram a destruição repentina e eles viram e ouviram essa discussão. Viram sair os demônios desses dois homens e os viram entrar nesse rebanho de porcos. E a destruição que se deu em seguida. A Escritura diz de maneira clara: foram à cidade e proclamaram tudo, todas as coisas com respeito a esses homens que estavam possuídos, endemoniados, em outras palavras. Versículo 34. No último versículo. Para mim, esse é um dos versículos mais escandalosos na Bíblia. Porque se esperaria que houvesse uma grande glória. Louvor a Deus, porque esses dois homens foram curados. Louvado seja Deus, porque Ele obrou. Não trouxe destruição sobre nós, mas manifestou o nosso pecado, destruindo o que não agrada a Deus e nos ensinou uma maravilhosa lição. Mas isso não é o que vemos aqui. Eles não aprenderam a lição, a entenderam, mas a rejeitaram. Notem o que a Escritura diz no versículo 34. E eis aqui, toda a cidade saiu com o fim de se encontrar, com o propósito de se reunir com Yeshua. E poderíamos pensar, que maravilha! Ouviram falar sobre Yeshua, desse homem que expulsou os demônios dessas duas pessoas, esses dois indivíduos que estavam causando estragos na cidade. Agora, as coisas foram restauradas. A influência demoníaca, nem os porcos estão ali. Tudo foi destruído. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Yeshua e o viram. Essa não é a palavra normal para ver, mas é a palavra para perceber algo mais detalhadamente. Eles entenderam. E o que as Escrituras nos comunica é que eles entenderam a Yeshua. Quem era ele? Quem é? O que fez? E o que produzirá? Notem o que diz aqui. Eles lhe pediram que fizesse algo. Do que se trata? Lhe pediram que se hospedasse ali, que permanecesse, que os ensinasse, que os abençoasse? Não, que se fosse da sua área. Bem,
O que eles estavam fazendo? Muito claro, eles rejeitaram a revelação de Deus. Não queriam sua influência. Não queriam seu poder interrompendo seus objetivos. E que tal você? Quando você entra em contato com a verdade espiritual, está perseguindo mais? Quer que essa verdade seja implantada na tua vida? Que possa haver uma mudança divina, uma mudança justa, uma que agrada a Deus. Uma que seja de bênção para você e te prepare para o dia do juízo? Ou você é insensato? Ou é como todos os habitantes dessa cidade? Eles entenderam a quem estavam rejeitando. Eles lhe pediram a mesma palavra que fala de um grande desejo. Havia outras pessoas que tinham o grande desejo de que eles os ministrasse, de que ele e Yeshua obrassem em suas vidas, promovesse uma mudança e os livrassem das influências demoníacas. Mas não essas pessoas. Viram o que passou e lhe disseram que se fosse. Não te queremos na nossa região. Não queremos as mudanças que você produz. Não nos agrada a destruição dos nossos porcos. Eles escolheram os porcos acima da presença do Messias. E você? Quais coisas você se apega e faz com que diga não à obra do Messias na tua vida? É tão triste, é tão insensato. E isso produzirá um remorso eterno. Há coisas na minha vida, há coisas na tua vida que queremos que o Messias venha e as lance fora. Que se desfaça dela e as destrua. Um homem sábio pede para ele ficar na sua região porque queremos que ele opere, ministre as nossas vidas. Mas não esse grupo. E esse grupo do outro lado. Querem saber? Na minha opinião, esse outro lado representa o mundo de hoje em dia. Mais e mais, o mundo não quer nenhum contato, nenhuma presença do Messias aqui. Tudo que ele ensinou, eles o rejeitam. Lhe dizem, vá embora. E isso é o que a maior parte do mundo está dizendo, a verdade bíblica. Bem, uma vez mais, terminou nosso tempo. Até a próxima semana, quando começaremos um novo capítulo, em Mateus capítulo 9. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.